Vamos falar agora a respeito de mecânica, tá joia? Vou começar falando aqui dos nossos motores do ciclo Otto, tá? O que são motores do ciclo Otto? São motores a explosão, tá joia? São os motores a álcool e a gasolina. Os motores do ciclo diesel, que são motores a diesel, nós não vamos ver, tá legal? Os motores do ciclo Otto são motores a explosão. Os motores do ciclo diesel são motores a compressão. Os motores do ciclo Otto, pessoal, eles são formados por três peças estruturais básicas, que são as seguintes: bloco, cabeçote e o cárter. Bloco, cabeçote e cárter. O bloco é a peça mais pesada do motor, tá? Aonde vão ficar os cilindros, ou o cilindro ele também é chamado de câmara de combustão, tá? Então, o bloco é a peça mais pesada do motor. Aonde ficam os cilindros. Os cilindros eles podem aparecer nas mais diferenciadas configurações em um bloco de um motor de um carro, tá? Eles podem aparecer em linha. O que é isso? Um atrás do outro. Hoje em dia o mais comum são cilindros em linha, né? 3 cilindros em linha, 4 cilindros em linha, que é o mais comum ainda, né? Eles podem aparecer radiais, que é em forma de círculo, né? Em raio, né? Motor de aeronave. Eles podem aparecer opostos ao motor Boxster, que eles falam, não sei desenhar. E eles podem aparecer em V, motor V6, V8, V10, tá joia? Mais comum hoje em dia são 4 ou 3 cilindros em linha. Quanto mais cilindros, mais potência um motor tem. Mais cilindrada, né? O cabeçote, ele fecha a parte superior do bloco, também recebe o nome de tampão, e é no cabeçote que vão ficar as válvulas. Então, o cabeçote fecha a parte superior do bloco. E o cárter fecha a parte de baixo do bloco e serve como reservatório de óleo. Quando você desliga o seu carro à noite, o óleo desce todo para o cárter. Então, esses são os três principais órgãos fixos de um motor. Esqueci de colocar aqui, órgãos fixos. Bloco, cabeçote e cárter. O bloco é a peça mais pesada, onde ficam os cilindros. O cabeçote fecha a parte superior do bloco, e é no cabeçote que vão ficar ali as válvulas do seu carro, sediadas no cabeçote, e o cárter fecha a parte inferior do bloco, né? Serve como reservatório de óleo. Existem outras peças fixas? Sim, existem. Nos manuais eles citam mais umas 2 peças fixas que eu vou colocar aqui a caráter de curiosidade, que são as juntas. O que são as juntas? São pedaços de papel que resistem a alta temperatura, que fazem a vedação entre o bloco e o cabeçote e o bloco e o cárter, para que quando o motor comece a funcionar, o óleo que está lá dentro lubrificando não vaze, tá? Elas fazem a vedação. E temos também os mancais fixos. Os mancais fixos, eles vão servir de suporte para uma peça móvel que se chama eixo virabrequim, que é o principal eixo que fica dentro do motor do seu carro. Ele vai ficar assentado, encaixado ali nos mancais fixos que também ficam no bloco, tá joia? Então, bloco, cabeçote, cárter, juntas e mancais fixos. Essas são as peças ou órgãos fixos do motor. Beleza? Vou fazer um breve desenho aqui. Agora, eu vou falar das peças móveis, que são aquelas que se movimentam quando nós damos partida no motor. Elas começam a trabalhar dentro dessa estrutura formada aí pelo bloco, pelo cabeçote e pelo cárter, tá? Órgãos móveis. Então, vou falar de alguns aqui, os que eles mais gostam de cobrar. Então, nós vamos ter os pistões. Os pistões eles vão ficar dentro dos cilindros no bloco, né? Nós vamos ter as válvulas que ficam lá no cabeçote. As válvulas elas comandam a entrada da mistura carburante, que é a mistura de ar e combustível, que é injetada no motor do seu carro pela injeção eletrônica, nos carros mais antigos pelo carburador, e permitem a saída da fumaça depois que aquela mistura é queimada dentro do cilindro, tá? Nós temos
colocar aqui junto dos pistões, nós temos os anéis. Os anéis eles ficam na extremidade do pistão superior e eles servem de vedante, eles fazem a vedação ali, são anéis de metal que ficam na ponta do pistão e impedem com que o óleo suba para o cabeçote, tá? Então pistões, anéis, válvulas, nós temos um eixo grandão lá dentro do bloco, que recebe o nome de eixo virabrequim, tá? Fica dentro do bloco, assentado no mancal fixo, eixo virabrequim. Nós temos as bielas que prendem o pistão, os pistões ao eixo virabrequim, tá? Temos também o volante do motor. O volante do motor fica acoplado na ponta do eixo virabrequim, tá? E transfere a rotação desse eixo virabrequim para a caixa de marchas do seu carro. Beleza? Então, pistões, anéis, válvulas, eixo virabrequim, bielas, volante do motor. Esses são alguns órgãos móveis, tá? Que se movimentam quando o nosso motor, quando é dada a partida no nosso motor. Vou fazer um desenho aqui de um esquema para ver se fica mais de fácil entendimento para vocês, dos órgãos fixos e dos órgãos móveis. Então aqui nós temos um motor de 4 cilindros em linha, 1, 2, 3, 4, tá? Bloco de 4 cilindros em linha, 1, 2, 3, 4 cilindros, fechando a parte de cima do bloco o cabeçote e a parte de baixo o cárter, tá? Dentro de cada cilindro nós vamos ter um pistão, que também pode receber o nome de êmbolo, tá? Então, dentro de cada cilindro, um pistão. Na parte superior dos pistões, nós vamos ter os anéis de vedação, tá? Que impedem que o óleo suba para o cabeçote e atrapalhe o funcionamento das velas. Na parte inferior ali no pistão, nós vamos ter um grampo que recebe o nome de biela, que é outro órgão móvel, tá? O que a biela vai fazer? Vai travar o pistão, vai encaixar o pistão ao eixo virabrequim, tá? Ao eixo que fica aqui dentro do bloco. Então o pistão fica acoplado, fica preso ao eixo virabrequim. Pô, mas esse eixo ele está todo torto, por que ele é assim? Ele também recebe o nome de árvore de manivelas ou árvore de ressaltos. Ele não é um eixo homogêneo para que os pistões se movimentem quando for dada a partida no motor, quando iniciar os 4 tempos do motor, para que os pistões se movimentem para cima e para baixo e o eixo virabrequim comece a girar, transferindo a força rotacional para a caixa de marchas do seu carro. Lá em cima no cabeçote nós vamos ter 2 válvulas geralmente, existem motores com mais, mas vou colocar o básico aqui. 2 válvulas na entrada de cada cilindro, uma válvula permitindo a entrada de ar e combustível e a outra permitindo a saída dos gases. Na ponta do eixo virabrequim nós vamos ter uma engrenagem que recebe o nome de volante do motor, não tem nada a ver com o volante do sistema de direção, tá? O volante do motor ele vai transferir a força rotacional para a caixa de marchas, ele fica acoplado na ponta do eixo virabrequim, tá? Esse nosso motor é conhecido como motor de 4 tempos, porque acontece em 4 estágios no qual vai ser gerado o RPM, a rotação que vai ser transferida para as rodas do seu veículo, fazendo com que ele se movimente. Tá joia? Então, esse nosso motor é o motor de 4 tempos. Existem motores de 2 tempos, geralmente são motores de motocicletas mais antigas. Também existem motores de motocicletas a 4 tempos, tá? Mas os motores de 2 tempos em veículos automotores
Esses veículos já não são fabricados mais há muitos anos. E as motocicletas de 2 tempos também hoje é mais difícil de se ver. É um regime muito desgastante, o motor de 2 tempos, porque os 4 tempos acontecem somente em um movimento do pistão. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe. Os 4 tempos são admissão, compressão, explosão e descarga. Ou exaustão, descarga ou exaustão, é a mesma coisa. O que acontece no momento da admissão? No momento da admissão, a injeção eletrônica vai fazer a mistura entre ar e combustível, tá? E essa mistura vai ser injetada dentro do cilindro. E aí abre-se uma válvula, que é a válvula de admissão, e essa mistura é admitida aqui dentro do cilindro. E o pistão desce no momento da admissão para que a mistura entre ar e combustível tenha espaço dentro do cilindro no motor do seu carro. Segundo tempo, compressão. No momento da compressão, o pistão sobe, comprimindo a mistura entre ar e combustível, e a válvula de admissão se fecha. Terceiro tempo, explosão. Então, no momento da compressão, o pistão sobe. Explosão. No momento da explosão, entra em ação uma peça do sistema elétrico que recebe o nome de vela. Ela fica ali acoplada perto do cabeçote e ela vai dar uma centelha, uma faísca dentro do cilindro que vai explodir a mistura de ar e combustível que está comprimida ali dentro do cilindro. E nesse momento da explosão, o pistão desce. E no que ele desce, ele faz o eixo virabrequim se movimentar pela primeira vez, tá? Já é gerada a primeira rotação aí no momento da explosão. E o pistão desce. E o último tempo do motor recebe o nome de descarga ou exaustão. Em decorrência da explosão, formaram-se gases dentro do cilindro e esses gases devem ser expulsos do motor. Abre-se uma outra válvula, que é a válvula de descarga, e a fumaça é expulsa para o sistema de descarga do seu carro. Vai para o coletor de descarga para o cano, e do cano os gases são levados para a atmosfera, para fora do veículo, beleza? Então esse eixo virabrequim começa a girar por causa do sobe e desce dos pistões ocasionados pelos 4 tempos do motor, e o RPM é gerado e transferido para o volante do motor, que fica acoplado à caixa de marchas do seu carro. Para fazer o seu carro se movimentar, você deve colocar aí a primeira marcha, e essa força vai ser transferida da caixa de marchas para as rodas do seu veículo, tá joia? Então esses são os 4 tempos do motor. São eles que geram o RPM, a rotação por minuto, que vai fazer com que seu carro se movimente, que vai ser transferida a força rotacional, que vai ser transferida para as rodas do seu carro. Então, no momento da descarga, o pistão sobe, expulsando os gases de dentro do motor. Beleza? Eu vou falar agora do sistema que cuida do motor do seu carro, que é o sistema de lubrificação. É o sistema que aumenta a vida útil do motor do seu carro, e esse sistema deve sempre estar em dia, tá joia? É o sistema do óleo, o sistema de lubrificação. Ele aumenta a vida útil do motor do seu veículo e ajuda o motor a trabalhar na temperatura ideal de funcionamento. O motor, todo motor é uma máquina térmica, ela gera calor, e a temperatura ideal de funcionamento de um motor é entre 60 até no máximo 90 graus. Então eu vou falar aqui do sistema de lubrificação, que é o responsável por aumentar a vida útil do seu motor, e ele deve estar sempre em dia. E também auxilia o motor a trabalhar na temperatura ideal.